É um golpe que, inclusive, a gente já mostrou aqui no Cidade Alerta Pernambuco no ano passado, que inclusive fez diversas vítimas. Nós contamos essa história, era a mesma empresa, né? Quando chegamos aqui, conversando com essas vítimas, a gente percebeu que se trata da mesma empresa. Inclusive, a mesma advogada está aqui conosco, porque a empresa, apesar das denúncias, apesar da reportagem, ela continuou vendendo pacotes de turismo. Nós estamos aqui com essas pessoas aqui, são vítimas, né? Elas contam que somente num grupo formado em uma rede social para denunciar a ação desta empresa, tem 141 pessoas, para que vocês tenham uma ideia, né, da gravidade e da quantidade de pessoas que foram vítimas, né, dessa mesma suposta agência de turismo, que a gente nem sabe se existe de verdade, se chega a fazer algum passeio de forma correta. A gente vai conversar aqui, essas pessoas fizeram pacotes, elas, a maioria, né, pacotes para viajar com a família, diferentes preços, diferentes valores, mas o final foi o mesmo. Não conseguiram viajar, não tiveram o dinheiro devolvido. No seu caso, por exemplo, a viagem era para Maceió, não é? Quando foi que você pagou e para quando era a viagem? Boa noite. Boa noite para todos. Era para Maceió, eu paguei R$300 no dia 25 de setembro. Certo. Depois, em outubro, eu paguei mais R$295, que no caso ia eu, meus filhos, que era uma viagem que a gente planejava, que eu nunca tinha feito uma viagem com meus filhos, com a família toda. Assim, depois ele informou que essa viagem seria cancelada porque muita gente estava sem dinheiro. Eu disse que eu não entendi, então eu disse assim, então já que muita gente estava sem dinheiro, não estava com condição de poder viajar naquele período, então ia marcar para dezembro, dia 12. Então dia 12 esperei uma resposta de dezembro, né, de 2025, esperei uma resposta dele, nada dele dar a resposta. Eu disse, então me faça meu Pix de volta, e também nada de resposta, que ele nem me deu resposta e nem mandou o Pix. E assim eu peguei, fui na delegacia, prestei uma queixa, mandei a foto para ele, ele visualizou e também não respondeu nada. Depois fui para o PROCON e lá no PROCON eu soube que ele abre CNPJ e fecha como desse falência. Deu falência a firma, já tem 2 que ele fechou, aí me informaram outro que ele abriu, aí eu vou também procurar a justiça, né, para tentar resolver essa situação, porque foi um sonho que eu planejei com minha família e foi, assim, tirado de mim, destruído de mim, né? Com minha... Teve marcado 2 vezes, né? Ou seja, você viveu isso 2 vezes, essa expectativa, e nas 2 vezes a viagem não aconteceu. Não aconteceu, não aconteceu. E as histórias são parecidas. Quer ver aqui, nós temos um casal, também faria uma viagem com a filha, né? No caso deles, a viagem era para o Rio Grande do Norte. E perceba, faz bastante tempo, quando a gente vê que não há talvez o interesse em resolver, em devolver o dinheiro, porque no caso desse casal, a viagem foi paga no ano de 2024, era para ocorrer há 1 ano, essa viagem era para ter ocorrido em janeiro de 2025, ou seja, estamos em janeiro de 2026, há 1 ano que era a data da viagem ter acontecido e até agora nada, né? Boa noite. Boa noite a todos. Justamente, era para ter acontecido há 1 ano a nossa viagem, é uma promessa que fizemos à nossa filha, dela conhecer o maior cajueiro do mundo, né? Ela, na época, tinha 8 anos de idade e ficou arrasada. A minha filha entrou em pânico, começou a chorar, porque não ia mais viajar, é uma criança, né? Devido ao golpe que a gente levou. E a gente só veio descobrir que realmente era um golpe depois que passou a reportagem. E por eu muito tentar negociar com eles para que eles devolvessem o valor, e eles não devolveram. Então eu comecei por conta própria a investigar. Foi quando eu encontrei a doutora
aqui e ela me orientou de como eu deveria agir. Quanto vocês pagaram? A gente pagou uma parcela de R$345 e depois pagou mais uma de R$368,24. Esse valor vocês ficariam hospedados? O que é que ele oferecia? Qual era o pacote que ele vendia? No pacote a gente teria direito no hotel café da manhã, o check-in seria às 2 horas da tarde do mesmo dia da viagem. Ficaria 2 dias no hotel e iria fazer alguns passeios para alguns pontos turísticos de Rio Grande do Norte e retornaria no domingo após o almoço, que aí a gente iria fazer o check-out para poder retornar para Recife. Era o fim de semana? Era um fim de semana. Vocês sairiam no ônibus deles? Era van? Ele explicou qual era a forma como vocês iriam? Isso, é um ônibus de viagem, né, de turismo, bem confortável, inclusive na rede social deles, que é JR Roteiro Turismo. Algumas viagens acontecem, certo? Acredito eu que eu acho que ele bota numa caixinha assim, sorteia quem é que ele vai dar o golpe. E aí essas pessoas, algumas viajam. Inclusive a empresa foi indicada por um parente do meu esposo pra gente, que essa família também já fez algumas viagens com eles. Deram sorte de não terem sido levado a um golpe. Porém, a nossa família foi sorteada aí com esse golpe que ele deu. E além disso, como você já falou, existe um grupo no WhatsApp onde tem 141 pessoas, certo? Dentro desse grupo, inclusive algumas pessoas dele infiltradas e ele também. E no privado, algumas pessoas que são cabeça do grupo, ele pagou o valor para que essas pessoas não estivessem aqui e outras foram ameaçadas.